Está aí, agora sim. Acredito que Agora já sim. devemos estar ao vivo, né? Vamos dar início, gurinha. Mais um minutinho, deixar dar o horário correto, nós já vamos fazer a nossa prece inicial. Eu acho que já estamos ao vivo. Perfeito. Bom, 20 horas, então, boa noite a os seguidores das nossas espíritas, promovidas pela Casa Espírita Nina Ramos. É com muita alegria, com muito prazer que estamos aqui mais uma noite para a divulgação da mensagem de Jesus na visão espírita. E hoje nós estamos recebendo o Marcos Kisterman, que é nosso companheiro do ID, Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora, que vai falar para nós o tema Jesus, né, Marcos? Faça a sua apresentação, por favor. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos e irmãs aí de Lima Duarte, do Nina Ramos, e todos aqueles que estão conosco essa noite. Fico muito feliz de recebê-los aqui na minha casa, né? E de estar com vocês mais essa noite. Estou aqui em Juiz de Fora, né, pertinho de vocês. Vamos conversar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus nesse mês que a gente comemora simbolicamente o aniversário de Jesus. Tá, então para que você, então, Marcos, trazer para nós essa mensagem nessa noite, eu vou convidar as pessoas para que façamos juntos uma oração, né, a nossa prece inicial, e assim, tão encerrado, tão logo eu encerre a oração, por gentileza, você pode fazer. Eu te desejo boa sorte, que os bons espíritos o amparem. Então, Obrigado. irmãos, convido a todos para que fechemos os nossos olhos, que elevemos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, e a Jesus, o nosso Mestre Divino, e rogamos a Ele, aos espíritos amigos, a Nina Ramos, a mentora de nossa casa, e toda a espiritualidade boa que sempre nos envolve em sua paz, para que nesta noite possamos acessar os ensinamentos através do nosso irmão Marcos Kisterman, que vai sobre os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos estes que temos que ouvir repetidamente para que possamos em nós essa mensagem divina e bela, para que consigamos, através do nosso esforço, a cada dia mais conseguirmos entrar nessa sintonia, neste exemplo divino que o Mestre nos. Com esse sentimento, Senhor Jesus, amigos espirituais, estamos dando os trabalhos dessa noite, rogando que as luzes emanadas do alto possam ser captadas por todos nós, que essas palavras possam envolver todos os lares atentos em suas bênçãos e sua paz, e que essa mensagem da noite possa nos ajudar a compreendermos melhor a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. Desejo a você, Marcos, uma vez, que os bons espíritos o amparem. Boa palestra, boa noite. Obrigado, Tony. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz para vocês, para Lima Duarte, para o nosso Brasil. Precisamos muito, nesse ano de 2020, que está chegando já ao finalzinho, de cultivar ainda muitas preces, muitas esperanças, né, para um novo ano que virá. Esse ano de 2020 foi um ano de muitos aprendizados, de recepções de novos irmãos no planeta Terra, de despedidas de amigos, de parentes queridos, né, que nós temos. Isso tudo faz parte de um planejamento espiritual. Mas nós sabemos que o acaso não existe, não há tragédia nenhuma acontecendo no planeta Terra, porque quem crê em tragédias não crê no planejamento espiritual. É lógico que nós ficamos, né, como espíritos ainda em evolução, em média,
a grande maioria em média evolução, ficamos tristes, né? Com despedidas que têm que ocorrer. Muitas despedidas nós ainda não entendemos, mas tudo faz parte de um planejamento divino e um dia nós teremos que partir desse planeta para evoluirmos em outro ambiente. Fica aí os nossos sentimentos aos nossos irmãos que partiram e fica a nossa alegria para aqueles que estão chegando para continuar a sua evolução na carne, né? E Jesus traz vários ensinamentos que são preciosos, são todos aqueles ensinamentos que nós precisamos para caminhar com esperança em momentos, como eu disse, não de tragédia, não de caos, mas em momentos onde precisamos exercitar a nossa inteligência, utilizarmos todos os conhecimentos acumulados da ciência para resolver um problema que nós mesmos criamos, né? Na medida em que não respeitamos as leis divinas, continuamos com comportamentos morais que precisam ser revisados e, sobretudo, precisamos cuidar melhor da nossa casa, que é o planeta Terra, local onde, no momento, estamos encarnados para evoluirmos, né? Então, é preciso toda uma mudança de comportamento ao longo dos próximos anos para que a gente possa ter esperanças consolidadas. E Jesus nos traz muitos ensinamentos, vou falar dos ensinamentos que são necessários para que a gente continue a nossa caminhada, né? Jesus, que nós sabemos, é narrado na codificação de Kardec como o nosso exemplo moral, né? Se há um espírito em que nós devemos o tempo todo, durante as nossas encarnações, que são infinitas para a nossa evolução, se há um espírito que nós precisamos cultivar em nossas vidas, imitá-lo, segui-lo, é colocado muito bem pelos Espíritos, que é Jesus Cristo, que esteve entre nós há mais de 2000 anos e nos ensinou o que é a essência da nossa existência, né? Jesus veio vivenciar conosco, veio exemplificar, veio pedagogicamente nos ensinar a viver, né, na carne. E esses ensinamentos nós levamos também para o mundo espiritual quando temos que estagiar em alguns momentos lá nesse ambiente. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, né? Então, se eu tenho alguma dúvida de como eu devo me portar, eu tenho sempre que me lembrar de Jesus. Não há melhor referência, melhor dizendo, do que o mestre Nazareno. Por quê? Porque ele foi escolhido devido às suas competências morais para nos exemplificar o que é a lei do amor, o que é o perdão, o que é a verdade, né? Então, Deus nos ofereceu e nos oferece sempre Jesus como o melhor modelo, né? E a doutrina que ele ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus, né? Então, Jesus, um espírito evoluído que esteve entre nós numa missão, né, para deixar os seus ensinamentos, porque Jesus era, a época que esteve entre nós, e mais do que nunca é, um espírito puro, né? Um espírito equilibrado, o espírito divino o animava. Daí a sua facilidade de cativar e espalhar o amor por onde passava, né? É fato que há uma comunidade de espíritos puros, né? Esses espíritos são eleitos por Deus, já são espíritos num grau de evolução avançado, e eleitos por Deus, eles são escalados e são responsáveis pela administração e pela organização dos planetas, onde nós vamos estagiar em nossas
encarnações, né? Depois de uma passagem pelo mundo espiritual, nós ganhamos o passaporte para reencarnarmos, né? Seja no planeta Terra, seja em outros planetas, e há uma equipe, uma comunidade, uma assembleia de espíritos puros, eleitos por Deus, que vão providenciar, né, a organização e a administração desses planetas. Nesse sentido, Jesus foi escolhido, né, para ser o arquiteto do planeta Terra, o planeta em que nós estamos hoje encarnados, né, um planeta que passa por uma renovação em termos geográficos, em termos políticos, em termos espirituais, em termos religiosos, né? Para muitos, como disse no início, a pandemia é uma novidade. Já passávamos por várias pandemias ou algo equivalente no planeta Terra, né? Com a desencarnação individual ou coletiva de muitos espíritos. Pandemias equivalentes, não a essa da Covid-19, transmitida por um vírus, mas já víamos vivenciando nas últimas décadas uma epidemia, né, no planeta, de desigualdade social, de fome, miséria material, miséria espiritual, guerras ainda acontecendo. Em contrapartida, uma tecnologia avassaladora que não parava de avançar, e graças à ciência, é essa tecnologia que vai nos possibilitar, com a inteligência de muitos espíritos que estão encarnados e espíritos que estão no mundo espiritual nos inspirando, né, essa ciência que vai criar uma vacina para essa epidemia. Contudo, a melhor vacina que precisamos para a nossa evolução é a reforma íntima, é a revisão da nossa conduta moral, é a revisão de como eu trato o meu próximo, seja ele de qual classe social ele é, de qual cor da pele, de qual preferência ele é em termos sexuais, políticos, né? Seja qual gênero ele escolha estar enquanto encarnado. Essa é a necessidade. Para isso, a única vacina, e Jesus nos exemplificou, como vai ficar claro na exposição, é o amor, né? Não há em laboratório nenhuma solução que consiga nos colocar nos trilhos morais a não ser o amor. Para combater um vírus é uma vacina, são gotas que nós vamos consumir daqui a alguns meses. Para combater a mediocridade que vivemos em termos morais, em termos religiosos, né, com autoexploração da população por segmentos religiosos, o importante é a reforma íntima, a revisão moral das nossas condutas e, sobretudo, a lei de amor. Nesse contexto, Jesus, o nosso arquiteto do planeta e nosso exemplo moral, ele traz ensinamentos preciosos de amor e redenção, tudo o que precisamos como combustíveis morais para continuar a nossa caminhada encarnados nesse momento. Por que ainda sofremos, né? A resposta pode ser a mais breve: porque não seguimos Jesus, né? Porque não cremos em Deus, porque insistimos em nossos vícios, em nossas falhas. Ainda muitos são reticentes quanto à mudança de conduta moral, né? Continuam errando e acham que sempre vai ser assim, pois acreditam na finitude, não estão conectados com o incondicional que é Deus, nosso Pai. Ainda sofremos em muitos casos porque ignoramos o amor de Jesus e o trabalho que esse Espírito vem realizando junto com espíritos guardiões. Muitos ainda ignoram o exemplo e a presença de Jesus entre nós. Há designações religiosas que ainda acreditam que Jesus vai retornar um dia, sendo que Jesus nunca nos abandonou, sempre esteve e sempre está e sempre estará conosco. Nós é que nos afastamos da luz. A luz o tempo todo nos assedia com bons exemplos, com anjos guardiões, com espíritos benfeitores, com intuições que são dadas nos nossos ouvidos, na nossa consciência,
no nosso coração, mas muitos ainda se apegam à matéria, à ilusão de um bem material, a um status social que é provisório, e durante esse período de 9 meses de pandemia ficou muito claro o que é essencial na nossa vida, né? É a família, é uma alimentação adequada, é respeitar as regras sociais de isolamento dentro das possibilidades de cada um e, sobretudo, é seguir os ensinamentos de Jesus. Muitos andam sofrendo na pandemia porque simplesmente não seguem os ensinamentos do Mestre Nazareno. E aí bate a angústia, em seguida o desespero, e muitos tendem a cometer atos que vão se arrepender brevemente. Daí a nossa necessidade de o tempo todo estarmos conectados com Deus e, sobretudo, ao lado de Jesus, nosso Mestre. Os ensinamentos de Jesus são um caminho para aprendermos a amar e pararmos de sofrer. Muitos têm dado depoimento durante a pandemia. Estou tranquilo, embora preocupado. Ninguém está, né, com sangue de barata nas veias. Nós temos preocupações, devemos nos precaver, nos preocupar, né, de todas as atividades, fazer com zelo, com cuidado, respeitar o que diz a ciência, né? Mas, sobretudo, precisamos continuar nos amando, mesmo à distância, mesmo de forma online no momento. É um breve período mínimo dentro da eternidade que nós temos para viver. São 9 meses que podem se estender, talvez por mais alguns meses, mas o que são esses meses de restrição social diante da eternidade? Aí que temos a noção. Precisamos nos educar, precisamos respeitar as normas, precisamos respeitar os ensinamentos de Jesus. Aí nós vamos começar a parar de sofrer. A missão, Jesus veio em missão, né? Um espírito de alta luz, de alta evolução, que estava numa comunidade de espíritos com alta responsabilidade de criar, de arquitetar o planeta Terra. E aí vem Jesus. E a missão de Jesus foi encaminhar a humanidade terrestre para a senda do bem, né? Essa foi a missão de Jesus quando ele encarnou entre nós, ali na Galileia, né? De modo que cada espírito evolua e evoluísse em termos morais e cognitivos. O que acontece no século XXI, no ano de 2020, é que, em termos metafóricos, temos duas asas, a asa moral e a asa material, né? A asa da inteligência. Essa asa da inteligência que nos proporciona ganhos materiais, ascensão social, muitos conhecimentos, muitas informações, nem sempre muita sabedoria, ela cresce mais rápido, ela se desenvolve mais rápido, ela bate mais rápido. A asa moral é aquela asa que vai para e passo, aos pouquinhos, diante de cada experiência produtiva e edificante, ela vai se desenvolvendo. O problema no século XX é que a nossa asa da inteligência, aquela que nos dá ganhos materiais, tem crescido muito mais rápido, enquanto que muitos vão abafando o crescimento da asa moral, vão adiando a sua caminhada reta para frente, em direção à luz. E aí o resultado é um desequilíbrio, né? Se eu tenho uma asa batendo muito mais rápido que outra, eu vou ser um espírito em desequilíbrio, mas isso pode ser modificado na medida em que eu faça a minha calibragem moral, e para isso eu preciso seguir os ensinamentos do Mestre Nazareno. Só para a gente recordar como é que era o contexto da vinda de Jesus, né? Jesus esteve entre nós no momento em que o planeta passava por um desequilíbrio social, político muito grande, onde o Império Romano dominava praticamente grande parte, né, das populações, das civilizações, e Jesus reencarna no governo, né, no reinado de um dos imperadores mais
inteligentes, né, mais articulados, que foi o Caio Júlio César Otávio, né? No reinado desse imperador romano, houve muito progresso material, contudo, a parte moral do planeta se encontrava em colapso, né? Uma degradação moral muito grande, uma deturpação das regras. Nós poderíamos até usar o termo que é usado hoje, uma propagação de fake news, né? E um desrespeito à ciência muito grande. Um ambiente, guardado as devidas proporções, muito parecido com regiões do planeta Terra no século XXI, onde muitos desrespeitam regras sociais básicas de convivência, ignoram a ciência, continuam num obscurantismo muito grande, uma propagação muito grande de falsas verdades, as tais fake news, né? Isso tudo em nome de um poder ilusório, porque nós sabemos, e Jesus exemplificou entre nós, que a vida real é no mundo espiritual. Aqui nós estamos passando por um laboratório de aprimoramento. Todo poder na Terra é ilusório, é um momento. Ter muito dinheiro, ter muita matéria na Terra é um grande comprometimento, pode ser um grande obstáculo para a nossa evolução espiritual, pois não sabemos lidar com fartura, né? Ainda mais fartura que não acrescenta no nosso aprimoramento moral. Então, Jesus reencarna num mundo mergulhado em guerras, em religiões que primavam como berços de vaidades, né? Com muitos passando fome, enquanto alguns eleitos, alguns religiosos, alguns políticos, alguns membros sociais detinham a grande riqueza do planeta, muito parecido com o contexto que a gente vive em pleno século XXI, onde 1% da humanidade detém a riqueza de 79%, 80% da população mundial. Esse desequilíbrio material causa um grande transtorno para a nossa evolução espiritual, sem dúvida. O período em que Jesus reencarna, em suma, era um período de excessos, desigualdade social e falência moral muito grande. Por isso que não é acaso, né, que o mestre Nazareno é escalado para estar conosco. É a renovação, é a revelação que o planeta precisava para que houvesse uma reformulação geral. E Jesus, né, todos recordam, Moisés teve uma fenomenologia mediúnica, né, e recebe os 10 mandamentos, né? Numa sessão mediúnica, no monte, Moisés recebe os 10 mandamentos, que seriam as diretrizes morais que Jesus vai exemplificar, vai praticar e vai nos contagiar, né, com o seu exemplo. Esses 10 mandamentos, né, que são 10 diretrizes morais, são ensinamentos, são orientações. Eles não visavam de forma alguma oprimir ninguém. Pelo contrário, são orientações de conduta moral para que nós podemos vivenciar o amor na plenitude, né? E Jesus vai seguir e vai divulgar e vai exemplificar esses 10 mandamentos recebidos de uma forma mediúnica por Moisés, né? E o principal, né, mandamento que a gente pode destacar, que resumiria todos os ensinamentos, todas as exemplificações, né, todo o movimento de Jesus enquanto esteve entre nós, era o amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o grande ensinamento que pode resumir todos os ensinamentos que estão nos livros sagrados, na Torá, na Bíblia, no Bhagavad Gita, em vários textos sagrados, no Alcorão. O amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo é a frase que deve ser praticado, o ensinamento que deve ser vivenciado por cada um de nós. A resposta também de por que sofremos é justamente porque muitos ainda não amam a Deus, amam as coisas, mas não amam o nosso Criador e não amam
ao próximo como a si mesmo. Muitos ainda nem sabem se amar, quanto mais amar o outro, quanto mais amar a Deus. O primeiro passo é nos respeitarmos, nos amarmos. Aí teremos condições de respeitar as escolhas do outro. Quem o outro quer ser é a escolha dele. Devemos respeitar e não tolerar, porque tolerar é uma palavra incompleta. O que deve haver é respeito para consigo e para com o próximo. Aí começamos a arquitetar o edifício do amor que vai nos levar a amar a Deus. O cristianismo, é importante destacarmos, é a síntese, em simplicidade e luz, de todos os sistemas religiosos mais antigos. Todos os sistemas religiosos antigos, da antiguidade, né, eles são sintetizados no cristianismo, seus princípios. Né? Então, de todos os sistemas religiosos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo nas ações de Jesus, o cristianismo reúne todos os princípios religiosos das outras religiões, e é o que nós seguimos como encarnados. O que deve, nesse sentido, buscar aquele que segue o cristianismo, a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Jesus, ou o que eu devo buscar como cristão que sou, né, como seguidor de Jesus Cristo. Devo buscar, antes de tudo, o modelo nos ensinos do Mestre Nazareno. Se eu sou cristão, eu tenho que me comportar como Jesus se comportava. O meu grau de evolução não permite ser Jesus. Isso vai demorar milhões de anos para cada espírito encarnado atualmente. Porém, os princípios exemplificados pelos ensinamentos de Jesus são possíveis de nós colocarmos em prática gradativamente, levando-se em conta as nossas limitações ainda como espíritos em evolução. Contudo, o que Jesus nos ensinou, nós podemos gradativamente praticar. O amor, a humildade, o segredo da felicidade espiritual. Né? Muitos dizem, como faz para ser feliz? Num planeta em regeneração como a Terra, a felicidade plena ainda não é possível. Por quê? Porque a felicidade, ela brota de dentro de nós, mas a felicidade plena é necessária que toda a comunidade envolvida do planeta esteja conectada com espíritos superiores e esteja a fim de ser feliz. E ser feliz é praticar o amor e a humildade como Jesus o fez. Jesus era um espírito evoluído que era feliz. Né? Por quê? Porque ele conseguia mentalizar o amor e praticar o amor com extrema humildade. Né? Daí um outro passo, a reforma íntima. É difícil? É difícil fazer reforma, seja de casa, seja de qualquer item material. Imagine a reforma espiritual, a nossa reforma, né? Nos desvencilharmos da carcaça dos vícios, das práticas equivocadas, das falas, das publicações e redes sociais que muitos ainda fazem, brigas terríveis, desavenças, defendendo espíritos de baixo calibre nas redes sociais. Pouco se fala dos bons exemplos, pouco se fala de Jesus, e muitos, quando falam, é no caráter exploratório do próximo. Precisamos divulgar, compartilhar bons exemplos nos nossos diálogos, nas redes sociais, nas nossas lives, para todos que ainda não conhecem o Mestre Nazareno. Isso faz parte também da nossa reforma íntima. Então, vamos aos principais, né, ensinamentos de Jesus. Vou condensar, né, os principais ensinamentos. Jesus nos deu infinitos ensinamentos que podem ser resumidos nesses ensinamentos que vou compartilhar com vocês, fruto de reflexões e dos estudos que nós espíritas fazemos, mesmo em períodos de isolamento social. Muitas ações têm sido feitas online,
muito se tem feito em formas de estudo, passe, conforme estava comentando com o Tony, atendimento fraterno, diálogos fraternos, palestras, agora de uma forma online, que é a forma com que o mundo espiritual nos orientou. A orientação foi dada a todos, em particular aos espíritas. Não é o momento de reuniões presenciais em nenhuma religião. Cada um pode fazer as suas escolhas. Os espíritas escolheram: vamos nos manter respeitosos e conectados com a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão que deve orientar, né, as nossas condutas no momento. E dentro das possibilidades de cada um, devemos nos manter em isolamento social ou, pelo menos, evitando as aglomerações, utilizando máscaras, utilizando álcool gel. E no momento é como os espíritas têm feito. É um momento difícil, muitos ainda não se adaptaram, mas faz parte também da reforma do planeta e, sobretudo, da reforma íntima que nós precisamos cotidianamente passar. O primeiro ensinamento de Jesus, que é aquele que nos dá muita tranquilidade nesse momento, é a humildade, né? E aí Mateus, no capítulo 5, versículo 3, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Mateus, o evangelista, ele redige lá no seu evangelho essa fala de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, né? Aqueles que se rebaixam, aqueles que sentam na cadeira de trás, aqueles que estão serenos, aqueles que sabem que a matéria é apenas um adereço da evolução e que o essencial é o espírito, porque dos humildes é que vai ser o reino dos céus, e todos nós sabemos que o reino dos céus não é um palácio, não é uma região. O reino dos céus é a tranquilidade que nós temos com as nossas consciências, que cada um tem com a sua consciência, né? Porque aquele que muito é dado, muito será cobrado. Isso é lógico, isso é óbvio. Se eu ganhei oportunidades de ouro na Terra para desenvolver-me moralmente, intelectualmente, eu vou ter que prestar resultados sobre isso. É uma questão de lógica, né? É uma questão de justiça. E a justiça falha é a dos humanos. A justiça espiritual, a justiça divina, não tem erros, né? Não é necessário advogados com duplas interpretações. A justiça divina, ela é aplicada para o nosso bem. E aí recordamos onde Jesus nasceu, num palácio, num templo rico, cercado de pilastras de Salomão, cheio de ouro? Não. Nasceu numa região chamada Manjedoura, né? Ali numa casinha de palha, num cestinho, né, de palha, ali José e Maria receberam o seu filho, né, num ambiente simbolicamente preciso para justificar aí o quê? Que o coração do amor, né, que espelha amor, não precisa estar rodeado de paredes de ouro, nem de cadeiras luxuosas, nem de colunas de templo de Salomão. Nós precisamos do essencial, e o essencial é a humildade, né, que vem daquela palavra de humus, né, que vem do solo. Então Jesus nasce ali num ambiente, entre aspas, pobre materialmente, mas extremamente iluminado espiritualmente. E Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam Deus e o orgulho, entre os vícios que afastam as criaturas do Pai. Então, a humildade está na categoria máxima das virtudes, né, que nos aproximarão de Deus dentro de todas as características que precisamos como espíritos para a evolução. A humildade é uma categoria que nos aproxima de Deus. Basta ver, quando estamos desequilibrados, arrogantes, desrespeitamos o nosso próximo. Isso tem acontecido muito, né, em particular no Brasil. Espíritos que estão em desequilíbrio e praticam o desequilíbrio que vivenciam porque estão numa classe social ascendente, porque tem a cor da pele eleita, né, que é a pele branca.
desrespeitam seu próximo, humilham, né? Querem passar por cima de regras, porque têm títulos na terra e não praticam a humildade. Um grande erro, pois quando acordarem no mundo espiritual, vão vivenciar uma experiência tão complicada ou pior como a do André Luiz no umbral durante 8 anos, né? Que fugiu da humildade, fugiu dos ensinamentos de Jesus e precisou passar por uma escala de adequação moral no umbral e depois algumas décadas em nosso lar, né? Nós podemos evitar tudo isso praticando a humildade e, principalmente, se não tenho nada de útil para falar ou escrever, eu fico em silêncio, bebo a água da paz. Isso também é um sinal de esforço para sermos humildes, de errarmos cada vez menos. Um segundo ensinamento é a lei do amor, né? Esse é um ensinamento que coroa, né, os exemplos praticados por Jesus. Está lá a fala de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque não faria sentido nenhum Jesus dizer que é para fazer e ele mesmo não fazia. E quem estava ao lado de Jesus em todos os seus momentos como encarnados? Os reis, os imperadores, os chefes de Estado? Não. Os pobres, né, as prostitutas, os doentes, os renegados, os esquecidos pelo Estado, né? Todos aqueles que eram desprezados, as mulheres que não tinham nem voz na sociedade e quando eram pegas em erro eram apedrejadas, né? Como se alguém pudesse praticar um erro sozinho, né? Então Jesus estava do lado dos necessitados, né? Daqueles que mais precisavam, ou seja, dos doentes, físicos ou espirituais. O amor resume de forma integral a doutrina de Jesus. Se você quer entender Jesus, o primeiro passo é entender o amor ágape que Jesus praticou e pratica o tempo todo, mas muitas vezes nós achamos que o amor é aquele sentimento carnal que muitos vivenciam no planeta Terra e com o tempo essa palavra amor virou apenas palavra de poesia. Contudo, Jesus nos exemplificou que a senha para a nossa evolução é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei e como Jesus nos ama o tempo todo. O amor ágape, né, que é aquele amor verdadeiro, é o amor puro que Jesus praticava e pratica, é ensinado e exemplificado pelo mestre Nazareno, de forma a extinguir as misérias sociais, mas principalmente promover a purificação espiritual de cada ser, né? Então, quando nós amamos, há uma corrente de energia que muda, né, a vibração planetária. E se todos nós nos amássemos, né, e decidíssemos começar a nos amar, ia haver uma modificação gradual muito importante no planeta. O problema é que muitos ainda insistem em olhar para o seu próprio umbigo espiritual. Outro ensinamento de Jesus diz respeito ao amor e à justiça. E nós sabemos hoje que no planeta Terra a justiça além de cega, ela tende para o lado daquele que tem mais dinheiro. Se você tem dinheiro, você pode cometer crimes ainda no planeta Terra. É lógico que isso vai ter repercussões, né, no mundo espiritual e mesmo aqui no planeta Terra, mas muitos ainda acham que porque tem um status social, tem dinheiro, podem fazer, podem falar, podem escrever o que quiserem. E aí você vê atos terríveis de violência contra o próximo, em momentos que deveria privilegiar o diálogo, a conversação. Ainda há uma grave discriminação racial no Brasil que muitos tentam ignorar, né? E que foi há pouco tempo numa live do ID exemplificada, né? O racismo é uma nódoa, é um câncer social que nós, como espíritos, precisamos falar sobre, principalmente nos conectarmos com práticas antirracistas, porque foi isso que Jesus fez enquanto estava entre nós, encarnados. Um ambiente de alta segregação,
Se pensasse diferente, era executado. Um racismo muito grande, uma elite que dominava ideologicamente o planeta. E Jesus vem não para destruir a lei, mas para mostrar exatamente a real lei que deveria estar sendo privilegiada, que não era a lei romana, não era a lei de outros povos, era a lei do amor. Os exemplos e ensinamentos de Jesus refletem o amor e a justiça de Deus. Basta ver que, enquanto encarnado entre nós, Jesus não falou, não desafiou e não transgrediu nenhuma lei. Contudo, mostrou a hipocrisia de todos aqueles que representavam mal a lei vigente, uma lei com interesses, uma justiça com interesses, muito parecido com o que vivenciamos ainda no século XXI, porque para mudarmos o planeta demora, dependendo do grau de evolução daqueles que estão no planeta, um tempo razoável. Não há acaso, não há mágica. Somente evoluímos e somente evoluiremos cada vez mais quando praticarmos o amor que Jesus nos exemplificou. Somente evoluiremos nas ações no bem e somente evoluiremos sendo justos e honestos. Então, aqueles assédios que nos são feitos cotidianamente, de cometermos equívocos, roubos, falarmos mentira, traições, pensarmos coisas negativas para o próximo, todos eles são transgressões à lei do amor, né? Então fica aí, quando eu pensar em fazer algo, eu devo consultar a minha consciência. Eu faria esse algo perto de Jesus, ao lado de Jesus? O que Jesus acharia das minhas ações, dos meus pensamentos? E através dessa consulta eu escolho se quero seguir ou não em frente com aquela tarefa. Um outro ensinamento, a fidelidade a Deus, né? Sermos fiéis, né? Fidelidade que vem da palavra fides, que é ter fé, ser fiel, seguir os ensinamentos de Jesus que estão lá nas 10 frases, né? Nos 10 ensinamentos da tábua lá de 10 mandamentos que Moisés recebe mediunicamente. Ali estão todos os ensinamentos, os quais nós precisamos ser fiéis, praticantes, e não eventualmente praticantes. Ah, está em plena pandemia, então a coisa mudou. Não, o que mudou foram as regras sociais de convivência, as regras de justiça, os princípios morais, os ensinamentos de Jesus, eles são canônicos, eles não mudam. O que vem acontecendo é que boa parte da população mundial não tem disciplina para se autorrespeitar, nem para respeitar as leis vigentes que estão colocadas pelos órgãos de excelência da saúde e da ciência, né? Imagine-se, outro dia foi falado, imagine Jesus entre nós, se Jesus, né, por uma hipótese, estivesse encarnado novamente. Muitos iam duvidar que era Jesus efetivamente, porque nesse ambiente de inverdades, de fake news que vivemos, né, que muitos acreditam que é capaz de curar uma pandemia comendo alho ou bebendo vinagre ou fazendo alguma atividade ali que nós sabemos que não é verdadeira, né? Muitos acreditando que era passageiro, que era uma gripe pequena, que era um resfriado, ignorando todos os preceitos científicos, nos encontramos num momento onde só crendo em Deus, em Jesus e respeitando as normas que são orientadas, que nós vamos modificar esse quadro atual. Não adianta desespero, não adianta angústia, adianta sim. O quê? Uma fidelidade a Deus, ter fé em Deus e, sobretudo, cultivar a fé cotidiana, confiar no mundo espiritual. Muitos espíritos que estão no plano espiritual têm intuído, os cientistas têm intuído boa parte dos religiosos, né? Que esses creem em Deus. Para quê? Para dar orientações e para encontrarmos uma solução que será no formato de uma vacina. Mas como eu disse no início, ou de vacinas, como eu disse, a vacina é para o corpo. Para o espírito, nós precisamos
da fé em Deus e seguir os ensinamentos de Jesus. Para isso não precisa vacina, a vacina já está posta, é o amor e a fé. E aí nós temos, na Boa Nova, né, uma fala de Jesus com relação a André, e é dito: André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Está lá no livro Boa Nova, né? Jesus conversando, dialogando com André. Se ficares mudo, André, toma assim mesmo a sua charrua, a sua obrigação, valendo-se das tuas mãos. Ainda que ficasses, André, cego e mudo, imobilizado das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com paciência e com coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor sublime. Ou seja, se estivermos desprovidos da audição, da visão, dos movimentos dos membros superiores e inferiores, mesmo assim poderemos servir a Deus com paciência e com coragem, porque a virtude é o verbo que nos conecta com Deus, nosso Pai. Em Mateus, no capítulo 22, né, nos versículos de 37 a 39, nós temos a fidelidade a Deus é também sinônimo de amor. É registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a fidelidade a Deus é sinônimo de amor. E aí nós temos, né, o ensinamento basilar, amar ao próximo, né? Mas quem que é o próximo? Né? Muitos ficam perguntando, eu tenho que amar meu próximo. Mas nesse momento de isolamento, muitos estão sozinhos em seus lares, em suas casas, em seus apartamentos. Mesmo assim, é possível amar o meu próximo. Como? Está lá na parábola do bom samaritano. Lucas registra no capítulo 10, versículo 25 a 37. Sejamos os bons samaritanos. Né? Em nenhum momento foi dito que para sermos bons samaritanos precisamos estar presencialmente para isso. Não. Se estivermos presencialmente, podemos praticar os ensinamentos de Jesus que estão ali exemplificados pelo bom samaritano. Se é de forma online, um diálogo, o que interessa é a mensagem nesse momento, é a ação edificante. Se não dá para ser presencialmente, vamos fazer de forma remota, vamos fazer de forma responsável. E a parábola do bom samaritano é um excelente guia para nos exemplificar os ensinamentos de Jesus. Nessa parábola estão reunidos o amor ágape, a fé, a esperança na mudança, sobretudo a humildade daquele que para ajudar o seu próximo sem olhar a quem era, sendo que dois já tinham passado, né, e tinham ignorado o atendimento. E isso vem acontecendo muito ainda no século XXI. Muitos ainda ignoram aqueles que estão deitados às calçadas. Nós vemos regiões nas cidades hoje que constroem muros de vidro. Para quê? Porque as pessoas não podem nem se deitar mais à beira das marquises. Muitos perderam emprego, muitos em dificuldade material e não têm aonde morar. E mesmo assim lhes é tirado o direito de estar ali descansando debaixo da marquise. A instituição vai lá e constrói um obstáculo, quer dizer, nós tentamos, dentro das nossas possibilidades, convidar os nossos irmãos a sair dessa situação, mas cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um vai no seu ritmo, né? E muitos ainda ignoram o próximo, que é aquele que está ali imediatamente. E muitos não precisam de dinheiro, não querem dinheiro nem alimentação. Eles querem atenção, que é o que Jesus dava também para todos que estavam ao seu redor. Na primeira epístola, né, a primeira carta de João, é narrado por João.
Amados, amemo-nos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, João escreve lá na sua carta para toda a eternidade, né, que devemos nos amar uns aos outros. Um ensinamento de Jesus que João aprendeu. E nesse ensinamento está resumido todo o caminho para a nossa evolução. O mandamento mais importante, então: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. É para isso que estamos encarnados. Para quê? Para praticar os ensinamentos de Jesus, né? Embora alguns irmãos equivocadamente acham que essa vida é única, que estão encarnados meramente para diversão, para viagens, e muitos sofreram nesse período de pandemia porque tiveram que frear a sua vida, que não parava de fluir materialmente, mas espiritualmente estava minguando. Esse período que nós temos, né, de resguardo, é para repensarmos a nossa conduta, o que nós fazíamos e valia a pena, e o que deveremos, né, continuar fazendo e vai valer efetivamente a pena. Só que muitos, como diz um irmão lá do ID, não querem mudar, querem continuar a sua vida normalmente, de uma forma irresponsável, sem se conectar a Deus e sem seguir os ensinamentos de Jesus. Como devemos lidar com esse irmão? Orientar com paciência, com humildade, não adianta dar lição de moral, utilizar argumentos evangélicos, né, que estão lá no Evangelho, e, sobretudo, orar bastante, porque muitos vão desencarnar por sua irresponsabilidade, o que vai constituir um suicídio indireto, né? O segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, estamos encarnados e depois estaremos no mundo espiritual com a missão de amar a Deus de todo o coração, né, como espíritos imortais que somos, e, sobretudo, amar a si e amar ao nosso próximo. Esse é o ensinamento que está lá em Mateus, no capítulo 28, versículos 37 a 40. Mais um ensinamento que já estamos encaminhando para o final: o reino de Deus, né? Jesus nos mostra, vem nos revelar efetivamente o que é o reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, né? É aquele que está com a roupa luxuosa, que está por fora todo chique, mas por dentro está apodrecido de pecados, de ódio, de não perdão, né? De não conseguir perdoar. O reino de Deus está dentro de vós, conforme Lucas narra no capítulo 17. Muitos ficam procurando onde é o reino de Deus, onde está dentro de nós, né? O caminho para o reino de Deus é estreito e difícil, e para caminharmos é preciso amar, extinguir em nós o egoísmo, o orgulho, as ilusões da matéria, e pararmos de ouvir os falsos profetas, né? Jesus não passou procuração para nenhum espírito falar em nome dele. Basta seguirmos os ensinamentos do Mestre Nazareno. Não devemos seguir os falsos profetas, e sim seguir os ensinamentos de Jesus. E, por último, a necessidade do perdão. E Pedro, conversando com Jesus, né, narrado por Mateus no capítulo 18. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu deverei perdoar? Até 7, e Jesus lhe diz: não digo 7, mas até 7 vezes 70. Esse número é simbólico, quer dizer, para cada falha cometida contra mim, como eu sou cristão, como eu tenho Deus na minha vida, como eu sigo e imito Jesus, eu devo perdoar 70 vezes 7 cada ofensa, cada fala equivocada contra mim. E aí há duas maneiras de perdoar: a de coração e a da boca para fora. Cada um escolhe, mas vai ter que lidar com as consequências. O perdão é uma necessidade do espírito, é o caminho seguro rumo à felicidade. Muitos ainda não entendem por que não são felizes. Pode ser, né? Faça uma reflexão, meu irmão, porque você não consegue perdoar, porque você se acha melhor do que o outro.
para a nossa realidade atual, o perdão ainda significa renunciar à vingança, sem que o ofendido tenha que esquecer a falta do irmão. Só que isso é um equívoco. Para um espírito que segue os ensinamentos de Jesus, perdoar é superar, é ir para frente, é se projetar rumo ao infinito, é esquecer, é seguir em frente, orando e vigiando por aquele que nós prejudicamos ou para aquele que está tentando nos prejudicar. E aí fica uma diretriz importante, que é o valor da oração, um último ensinamento de Jesus, porque Marcos narra no capítulo 11 do seu evangelho. Por isso, né, uma fala de Jesus, por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, creias que recebereis e obterás. E quando estiverdes orando, perdoais se tendes algo contra outrem, para que vosso Pai vos perdoe as vossas falhas e ofensas. Então, para que nós sejamos perdoados, devemos aprender a perdoar. É narrado no Evangelho de Marcos essa fala de Jesus. E quando orardes, né, a oração tem um poder muito forte. Não seja como os hipócritas que querem dizer que estão fazendo, né? Devemos entrar em prontidão no nosso aposento, fechar a porta e conversar com o nosso Pai. E, na devida necessidade, seremos recompensados, segundo Mateus nos ensinou aí essa orientação de Jesus. Por fim, a oração está lá no Consolador, questão 340. É divino movimento do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Então, orar nos conecta a Deus, nos faz mais felizes, nos torna serenos e humildes, como o mestre Nazareno. E, por fim, o item 28, que está lá na Gênese, né? Um dos livros codificados pelo Kardec. Os 5 livros de Kardec são importantes, todos os 5. Não há nenhum livro da codificação espírita superado, nem será superado. A codificação do Kardec, ela é importante para o nosso avanço espiritual, porque são os ensinamentos de Jesus que estão ali codificados. Futuramente poderemos ter até outras codificações com adequações devido ao avanço tecnológico social que temos no planeta. Mas o movimento que diz que o Pentateuco espírita deve ser reduzido é uma falácia, é um equívoco. Os 5 livros codificados pelo Kardec devem ser estudados e, sobretudo, praticados, e nós nem começamos ainda. No item 28 de A Gênese tem: os ensinamentos de Jesus representam, pois, a pedra angular, né? A pedra que nós vamos fundar, né? A pedra de consolidação do novo edifício da fé, que será erguido sobre as ruínas do antigo. Né? Então, os ensinamentos de Jesus constituem-se como a pedra de fundação de uma nova vida, de uma continuidade de uma vida que busca acertar e ir extinguindo os erros que nos prejudicam tanto e nos tornam tão infelizes e que são o resultado de muitas angústias, tristezas, desesperos e desencarnações no atual momento desafiador que vivemos e que vai passar, porque a inteligência dos espíritos no mundo espiritual estão intuindo os cientistas, os médicos, os enfermeiros, os agentes sociais e muitas autoridades a orientar de fato a população, e sigamos sempre os ensinamentos do mestre Nazareno. É isso que nos dá paz, é isso que nos vai conduzir com tranquilidade rumo à nossa evolução. É isso que eu gostaria de conversar com vocês. São reflexões resultantes dos estudos, das práticas que nós tentamos fazer no dia a dia, nas nossas micropráticas de amor ao próximo, de respeitar o próximo, de compreender que muitos ainda estão num grau de evolução que é necessário exemplificarmos todos os ensinamentos de Jesus, porque é isso que nos faz acordar todos os dias e crer em Deus e crer
que o dia de amanhã vai ser tão especial quanto foi o dia de hoje. Quero agradecer aos irmãos do Nina Ramos pelo convite da Casa Espírita Nina Ramos, ao Tony, a Cláudia e todos aqueles que propiciaram esse diálogo hoje com a gente. Desejo a vocês muita saúde, um ótimo Natal com Jesus, um ótimo final de ano com a família, dentro das possibilidades, e que em 2021 nós possamos, dentro do que for resolvido no planeta, nos reencontrarmos. Se não for possível ainda em Lima Duarte, nem em Juiz de Fora, fazemos como nós fizemos hoje nessa noite, muito agradável, que eu quero agradecer a vocês de coração por poder reencontrá-los, vê-los, né? E quando for possível, nós iremos nos reencontrar e nos confraternizar aí nessa cidade tão querida e tão especial que é Lima Duarte. É isso, obrigado. Com certeza, Marcos. É o que também precisamos. Nós também muito te agradecer a sua disponibilidade. Você é sempre muito gentil, trazendo reflexões importantes para nós nesse momento, né, que estamos todos em nossas casas, mas é vida que segue. Nós vamos aprendendo novas técnicas, né, de desenvolver as nossas práticas espirituais. Não nos deixar de lembrar dos ensinamentos de Jesus que você trouxe essa noite, ensinamentos doutrina espírita, como você disse, muito nos auxilia a uma compreensão mais elevada, né? Principalmente, que ficou marcado para mim nessa noite, foi quando você disse a questão da vacina, da autovacina, da vacina espiritual, né? Em vez de buscar somente a vacina material, o mais importante é a vacina espiritual, porque essa sim, nós somos espíritos eternos. Nós estamos aqui de passagem. O corpo é uma venta do nosso espírito. Então, o mais importante é buscarmos compreender o que essa situação toda do planeta está nos trazendo, está querendo nos trazer de importante, de reflexão, né? No momento que tentam nos afastar de Cristo, de Jesus, em vários lugares do mundo, tentam destruir e o cristianismo, nós temos uma responsabilidade muito grande de segui-lo, os seus exemplos e os seus ensinamentos. Então, por isso, muito obrigado, boa noite. E eu que agradeço. Esperamos em breve, né, nos vermos, como você disse, caso não seja possível, contamos ainda com outras lives, que são sempre muito, sempre muito aprendizado para nós. Muito obrigado. Obrigado, então, agora, meus irmãos, ok. Então, agora, meus irmãos, vamos novamente fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai Criador pela nossa existência. Agradecermos também a Jesus pelos ensinamentos, pelo seu Evangelho, que nos trazem tantas. Nos agradecemos e a todos os espíritos benfazejos que nos envolvem em sua paz, que nos trazem ânimo e esperança. Nos agradecer também, Senhor, hoje em especial Marcos, que está em Juiz de Fora, em sua casa, mas nos trazendo essa mensagem, que sempre nos atende com tanto carinho, e a toda a espiritualidade boa e amiga, aos nossos trabalhadores da nossa casa, os espíritos desencarnados e os irmãos de caminhada que continuam olhando diante das possibilidades que temos, né, nesse momento, as lives. Lembrando também que estaremos todas as segundas-feiras com nossas reflexões. Agradecemos a todos os irmãos que nos acompanham e pedimos a Deus que abençoe todos os lares, que assim seja, Deus. E só lembrar, antes de encerrar, que nossa casa está com a campanha de recolhimento de alimentos. Aqueles que puderem nos auxiliar, e, por gentileza,
façam suas doações, podem entregar no PET, que se localiza ali no Calçadão, onde funcionava a loja Oi, na loja da Oi, no Calçadão, e também na loja de móveis, Hipotenusa Móveis, ali na Rua do Centro. Muito obrigado e boa noite a todos. Marcos, fique com Deus. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima.